Boa noite. Hoje o nosso episódio está muito focado no Ensino Fundamental 2 e vamos abordar tantos projetos realizados durante a trajetória de vocês, né? Convidamos três estudantes aqui para esse bate-papo: a Ana Clara, o Murilo e o Lucas Chagas. Vocês podem se apresentar, começando aqui pela Ana? Meu nome é Ana, eu sou do oitavo ano B e eu estudo no Beca desde o mini maternal. Desde bebezinha. Hum. Mu, você. Boa noite, meu nome é Murila Oki, eu tenho 13 anos e antes do Beca eu não estudava aqui em São Paulo, eu morava em Brasília, já morei em Belo Horizonte também e eu estou no Beca desde o quarto ano. Legal. Bom, boa noite, pessoal de casa. Meu nome é Lucas Chagas. Eu sou do Colégio Beca desde o sétimo ano. Eu já era antes, né? Eu saí do Colégio Beca desde o terceiro ano, mas eu fiquei lá no Beca desde o maternal. E é isso, eu sou do oitavo ano A e tenho 13 anos. Ah, legal. Então você era do Beca, Sim, saiu no terceiro ano, aí no sétimo não aguentou de voltei. saudades e voltou. Isso. Legal. Bem-vindo de volta, já agora no oitavo, Obrigado. né, Lucas? E nós vamos focar nesse episódio nos projetos ligados à literatura, às obras literárias, e depois podemos falar um pouquinho também dos outros projetos, combinado? Certo. Vamos começar pelo Morte e Vida Severina, que foi o mais recente? Vamos. Então, só para o pessoal que está em casa entender melhor qual é o nosso objetivo hoje. Nós temos as obras literárias que são lidas pelos nossos estudantes desde o ensino fundamental 1 até o ensino médio. No fundamental 2, nós temos 6 obras por ano, certo? 2 por trimestre. E nós procuramos sempre abordar essas obras de maneiras diferentes. Então, os estudantes realizam a leitura e os professores desenvolvem projetos de acordo com a necessidade de cada turma. Né? Nós já sabemos aí, conforme os nossos teóricos da pedagogia, que cada estudante aprende de uma maneira diferente. E aí, por esse motivo, nós proporcionamos para vocês experiências diferentes. Desenhamos experiências de acordo com o estilo de aprendizagem de cada um. Então, ora vocês aprendem mais lendo em um projeto, ora escrevendo, ora com uma atividade mão na massa e tantas outras que vocês já realizaram, certo? Começando pelo Morte e Vida Severina, então, que é um clássico da literatura brasileira, né? É um auto que retrata aí a realidade muito sofrida do sertão nordestino, onde as pessoas acabavam fugindo da seca, muitas vezes morrendo de fome e de sede, em busca de uma vida melhor. E aí vocês receberam um desafio agora no oitavo ano já. Olha só, já estão trabalhando uma obra de ensino médio, hein? No oitavo ano vocês receberam um desafio de encenar trechos do Morte e Vida Severina. A primeira coisa que eu quero saber, como que vocês receberam essa notícia? Quando eu comecei a explicar o projeto, como foi? Deu medo? Ou vocês já estão mais acostumados agora no oitavo ano a passar por esse tipo de desafio? Como foi para cada um de vocês? Eu acho que foi meio desafiador no início, porque também todo mundo ficou muito nervoso, mas depois a gente começou a pegar o jeito, né? Tá. Você, Mu? Eu achei que foi. Tipo, primeiro eu fiquei um pouco assustado com isso, porque você disse que ia ser um projeto mais elaborado, assim, mais de pessoas mais velhas, assim, mais de ensino médio. Eu percebi que foi desafiador o nosso projeto, assim, mas conforme o tempo foi passando, a gente foi desenvolvendo ele, né? Eu achei que foi ficando mais fácil pra gente entender e conseguir fazer tudo certinho. Legal. E você, Lu? Como que você Bom, recebeu essa notícia? bom, quando você passou o nosso projeto, né, o Morte Vira Severina, eu achei meio complicado, né, porque você tinha comentado que era um projeto dos maiores, assim, do ensino médio. Aí eu conversei com o meu grupo e a gente foi se soltando, né, no decorrer do tempo,
a gente foi se acostumando e a gente acabou pegando o jeito, né? Esse ano aqui no 8º ano lá tem muito de apresentações lá na frente e a gente acaba perdendo o medo, sabe? Da apresentação e da exposição, Sim. né? Gente, eu preciso dar uma explicação para quem está em casa não me achassem uma completa bruxa. As pessoas podem estar pensando, se eles estão no 8º ano, por que que eles já estão trabalhando uma proposta que está mais próxima do ensino médio? Por quê? Vou explicar agora o motivo. Vocês estão no 3º trimestre do 8º ano agora, certo? Sim. Vocês já estão com um pezinho no 9º ano. Então, vocês estão passando por um período de transição entre o 8º e o 9º. Eu já preciso mandá-los muito preparados para os desafios do 9º ano, que no nosso colégio, o 9º ano já segue muito um perfil de ensino médio. Eles já participam de algumas disciplinas das eletivas, eles já participam de projetos maiores, como a Assembleia, né? Aliás, temos vários episódios, acho que 3, sobre o Becamum, que é a nossa Assembleia aqui no colégio. Temos alguns episódios sobre as eletivas também. Então, eu considero assim, é melhor a gente passar por um desafio maior agora no 3º trimestre do 8º e vocês irem muito preparados para o 9º, do que nós ficarmos mais próximos daquelas obras do ensino fundamental 2, que vocês estavam mais acostumados no 6º, no 7º, e aí ficarem assustados no 9º. Então, eu considero que vocês já estão preparadíssimos para os desafios do 9º ano. Então, é exatamente isso que vocês disseram. No começo dá um pouquinho de medo do desafio, mas é possível. E vocês mostraram isso. Aliás, para quem ficou curioso e gostaria de acompanhar algumas cenas, nas redes sociais do nosso colégio, tem um vídeo muito incrível que o pessoal do marketing fez sobre o Morte e Vida Severina. Vocês podem procurar lá nas nossas redes sociais e assistir um pedacinho dessas cenas que aconteceram em sala de aula. Certo? Sim. Então, ok, vocês receberam a notícia do desafio, começamos a ler juntos em sala de aula. Eu li alguns trechos para vocês, li o início, né, do Morte e Vida Severina, expliquei o contexto histórico, e aí alguns alunos ainda estavam achando que seria uma peça um pouquinho mais leve, um pouco mais tranquila, Como era do... né? Eu acho que muito com aquela ideia dos teatros do 7º ano, que vocês fizeram comigo a adaptação da Megera Domada, do Shakespeare, lembra? No último sim. trimestre. Que, assim, tem muito de comédia, tem umas cenas bem engraçadas. Lembra do Guilherme Jordão, na sua Lembro. turma, que fez a Catarina? Então, assim, foi mais divertido, foi mais leve. E aí eu precisava mostrar para vocês que nós tínhamos agora um objeto de estudo um pouco mais sério. E aí vocês assistiram a animação do Morte e Vida Severina. Sim. Como foi nesse dia, nessa etapa do projeto que vocês assistiram a animação? Já deu para pegar o peso, assim, dessa dramaturgia? Então, a gente tava assistindo, né, na sua aula, e aí eu vi o rosto das pessoas do meu grupo. E aí eu vi que eles estavam começando a ficar assustados. Eu também comecei a ficar assustada, porque eu vi que era mais Sério. sério. Mas, né? Eu também fiquei com essa impressão. No começo eu achei que, tipo, não ia muito fugir dos nossos últimos projetos. Eu achei que ia ser uma coisa assim mais descontraída também. Mas quando você começou a ler e mostrou um pouquinho da animação do Morte e Vida Severina, eu percebi que era uma coisa assim mais cabisbaixa, uma coisa mais triste, mais séria, né? Bem tensa, e acabei meio que pegando essa vibe para fazer o trabalho, né? E não ficar mais com uma sensação assim ainda de 7º ano, né? De uma coisa mais descontraída. Mais leve, né? Sim. E você, Lu? Em que momento que caiu a sua ficha, assim, que você falou, opa, esse Severino está representando muitos nordestinos que morreram de fome e de sede, Sim. né? Você lembra dessa sensação quando foi Sim. que veio? Quando você apresentou o vídeo pra gente, né, colocou lá na lousa, eu percebi que não seria fácil, né?
pude perceber que a expressão dele, o rosto dele tava um tom mais triste, mais sério. E diferente do ano passado, né, que os trabalhos eram animados, eram o rosto mais felizes, assim. Aí, como eu gosto de representar, ir lá na frente, lá, eu e o Murilo, a gente foi lá na frente e representou. Aí até comentei com o Murilo que não seria fácil o trabalho, que a gente tinha que se esforçar bastante para poder estar representando, né, o Severino. Sim. E vocês estão representando aqui muitos trabalhos incríveis, né? Eu queria dizer que esse projeto foi realmente um sucesso, que tem muitos alunos do 8º ano que poderiam estar aqui falando sobre as suas cenas, falando sobre como desenvolveram as etapas do projeto, mas que não é possível até por uma questão de organização aqui do estúdio. Sim. Mas parabéns, já adianto esses parabéns para muitos alunos que arrasaram muito nas cenas, né? Sim. Sim. Alguns se destacaram demais, a maioria, né? Sim. Tá, ok. Vocês já tinham entendido o clima, e aí? Como que vocês se organizaram agora para a cena e escolha de quem ia fazer cada personagem, quem ia trabalhar com figurino, a questão do cenário, a questão do tempo de cena? Como que vocês fluíram durante o projeto depois, sem tanto meu auxílio? Porque quando começou a caminhar, aí eu já não estava tão próxima, certo? sim. Eu ficava um pouquinho mais afastada, ajudando quem ia me pedindo. Uhum. Como que vocês fluíram depois nessas etapas? Então, depois que você passou a animação e a gente já tinha lido um pouquinho, né, do livro, principalmente nessa parte, a gente se juntou nos grupos e eu lembro que tava todo mundo meio confuso ainda. E aí, tipo, tinha um que tava tentando escutar a animação de novo da nossa parte. Outra pessoa tava tentando interpretar um dos papéis. Personagens. Um dos Cada grupo foi personagens. buscando um caminho, né? Sim. Alguns grupos preferiram voltar na leitura, outros Isso. grupos voltaram na animação, e outros grupos eu me lembro que já levantaram a gente pode tentar fazer uma cena já logo no início do projeto. Sim. A gente pode tentar fazer um personagem já para tentar sentir como era o Severino, como foi o enterro, como foi a cena da ponte, Sim. né? Cada grupo tomou um caminho diferente. No 8º A, vocês perceberam isso também? Que cada grupo tomou um caminho? Ou vocês nem viram os outros grupos? Como foi? Pra falar a verdade, eu não reparei muito nos outros grupos, mas a nossa organização, assim, eu achei que foi mais, tipo, mais união, né? Tipo, a gente esperava cada um terminar de ler o livro, obviamente sempre lembrando que a gente tinha um tempo para isso, né? Nós vimos a animação também para ter uma ideia mais tipo de como atuar, e não só vendo o livro. E depois disso a gente se uniu para decidir quem faria cada coisa, né? E eu e o Lucas acabamos ficando com quem ia atuar, o Lucas como Severino e eu como o seu José. Entendi. Então foi harmoniosa a organização do grupo. Isso. Tá. E como foi para vocês a primeira apresentação? Porque nós tivemos 2 apresentações. Uma apresentação fechada, Uhum. só para os alunos da turma, e uma apresentação aberta para convidados. O pessoal do 8º A recebeu, se eu não me engano, entre 30 e 32 estudantes da eletiva de teatro do novo ensino médio. Mais o professor Michael, que é o nosso professor de literatura e de teatro. Vocês tiveram a presença da coordenação. Então, o público do 8º A foi um público gigantesco. O público do 8º B, por ser do período da tarde, recebeu uma outra turma do ensino fundamental 2, que foi o 7º ano, né, Ana? Então, assim, a primeira apresentação foi fechada para as 2 turmas e a segunda apresentação foi aberta, inclusive com a presença do marketing, né? Registrando vídeos e fotos do projeto. O que vocês acharam dessa questão? Como foi para vocês apresentar 2 vezes? A primeira vez eu ainda estava bem nervoso, porque ia ser nossa primeira vez, eu não sabia como ia ser tudo, né? Porém, eu tinha já treinado bastante em casa, decorando as falas, e eu e o Lucas, antes
das apresentações, a gente ficava, tipo, fazendo umas perguntas sobre o livro um pro outro e falando as falas um pro outro também. Que ajudou muito a gente a decorar tudo que a gente precisava. E a primeira apresentação, eu achei que foi um pouquinho mais leve, assim, porém, mesmo assim, sendo mais leve que a outra, eu achei que a gente teve um pouco de dificuldade para controlar o nervosismo e tudo, porém, no fim, acabou dando tudo certo, a gente conseguiu apresentar, a gente apresentou acho que 2 vezes, e eu achei que deu tudo certo como que tinha que dar. Tá. E no dia que nós recebemos aquele público imenso na sala de aula do ensino médio, como que foi a sensação? Daí eu tive que, tipo, meter bala, assim, pra decorar, porque eu sabia que não ia ter outra chance, né? Não ia ter uma segunda vez. E a gente realmente não pôde fazer outra vez, né? Então a gente acabou não podendo errar, assim. E nós decoramos tudo certinho mesmo, assim, com mais intensidade do que a gente teve na primeira vez primeira. mais fechada. Porque você já tinha falado que ia ter essa segunda vez, né? Uhum. E a gente conseguiu fazer tudo sem muitos erros, acho que sem nenhum erro a gente conseguiu fazer. E de tudo de uma forma bem adequada, assim. A gente conseguiu projetar bem a nossa voz também pro público, pro ensino médio, a gente falou alto. E eu acho que a gente conseguiu entrar no personagem, assim, né? A gente ficou. A gente não pôde ficar alegre, porque no livro, na animação, eles sempre estão meio tristes. E a gente conseguiu, assim, entrar bem no personagem de uma forma mais cansada, mais cabisbaixa. E a gente conseguiu fazer tudo certinho. Verdade. E aí, quer responder essa também? Vou responder. Bom, na primeira apresentação, acho que a gente ficou mais solto, né? Mesmo de estar lá na frente, a gente conseguiu se lidar bem, né? Eu e o Murilo. A gente falou num tom bom, né? Aí na segunda vez, eu acho que a gente foi ainda melhor. A gente ficou um pouco com medo, né? Porque ia ter professores, coordenadores Ensino médio. e um público bem grande, né? Do teatro. Mas como a gente já tinha apresentado antes, já tinha ido bem, a gente Isso deu segurança. a gente foi muito melhor, né? Aí acho que a gente soltou, aí o Murilo falou dos erros também. Teve uma vez na última fala minha, eu errei. Só que eu lembrei do que eu tinha que falar. Você Aí teve a flexibilidade para contornar a situação, né? Sim. E isso E é tá. muito importante. O que você fez foi muito importante, porque assim, ele errou um trecho da fala que vocês haviam ensaiado. Só que sem que o público percebesse, ele contornou aquela situação e continuou. E com isso você aprendeu muitas coisas, a ter flexibilidade, jogo de cintura, a controlar o emocional, né? Porque um projeto desse desenvolve muito questões socioemocionais também, né? Sim. Sim, aí com o meu erro, eu acabei lembrando da minha verdadeira fala, aí eu acabei arrumando, né? Aí com isso eu já percebi que ficar lá na frente é difícil, né? Muitas pessoas acabam errando falas, acabam ficando com medo só de estar lá na frente. Mas eu acho que eu não fui um desses, né? Eu errei Você por foi super bobeira. bem. Mas acho que depois eu até comentei com o Murilo que antes de a gente tá lá na frente, a gente ficava com nervosismo. Aí depois, quando a gente tá ensaiando assim, a gente acaba esquecendo esse nervosismo. Não tem esse público, marketing, Deixa eu fazer uma professores. pergunta para vocês, que vocês estão frisando muito nessa questão do nervosismo. Sim. E eu entendo completamente, porque a exposição para qualquer pessoa é muito difícil, né? Nem todas as pessoas conseguem se expor de uma forma tranquila. Né? Até mesmo aqui, gravando podcast, a Ana comentou comigo, ai, Pro, fiquei muito ansiosa. Nossa, nem consegui dormir direito. Por quê? Porque é a questão da exposição, né? E o que é super natural isso, super natural. Por quê? A gente acaba ficando com muito medo do julgamento dos outros. Ai, o que que os outros vão falar sobre a minha atuação ou sobre o que eu estou Sim, falando aqui, né? E conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que é bobeira, gente. Só não erra quem não faz. Quem não faz nada,
não erra. Agora, quem faz, quem participa dos projetos, quem está ali para aprender, para desenvolver competências e habilidades, vai errar uma coisinha ou outra e está tudo bem. E nós aprendemos com os erros. Eu tenho certeza que vocês aprenderam muito com esse projeto. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu quero honestidade. Uhum. Se vocês tivessem que passar por esse processo novamente, de um trabalho como esse, vocês passariam pelo processo novamente ou vocês achariam melhor não ter mais projetos, fazer só uma avaliação escrita em todos os livros para você não precisar se expor? Eu acho que eu passaria por isso de novo. Passaria? Foi muito bom, foi muito legal. Foi muito, Você ficou orgulhosa? sim, muito. Ficou. De mim, do meu grupo, de todos, da Show. minha sala. E você, Mu? Você passaria por esse tipo de desafio novamente? Eu acho que sim. Eu acho até mais divertido e descontraído, mesmo sendo um tema mais sério assim, do que fazer provas de papel, formulários ou coisas assim, né? E eu achei que. Eu até achei que eu estaria mais nervoso até no dia, mas devido ao nosso treino e o nosso grupo que nos ajudou muito também. Que levou muito a sério, né? Sim, nas horas que nós estávamos nos apresentando primeiro internamente para mais corrigir os erros assim, eles ajudaram a gente, tipo, para se enquadrar mais no cenário, para falar mais alto. E eu acho que nosso grupo fez parte disso também do nosso projeto, do nosso desenvolvimento, que nos ajudou muito a fazer isso, né? E acabou fazendo com que nós ficássemos mais confiantes para chegar lá na hora e fazer tudo certinho, né? Eu acho que ajudaram muito a gente e eu tenho certeza que eu faria isso de novo, de nos apresentar lá na frente, de se expor assim, né? De até mesmo se for pro ensino médio, etc. Você ficou com uma sensação de missão cumprida, então. Sim, Ficou. na hora, quando a gente terminou, eu senti um alívio, um grande alívio assim. Eu senti com que eu fiquei totalmente mais. Eu fiquei muito feliz, né, quando a gente terminou assim, porque antes, querendo ou não, eu tava com frio na barriga, assim, de errar alguma coisa assim e acabar tendo que voltar. Mas, felizmente, a gente não precisou voltar e me senti muito aliviado mesmo. Show. E você, Lu? Bom, acho que eu faria tudo de novo, né? Como o Murilo disse, a gente se deu muito bem com esse trabalho e poder estar começando esses projetos na pequenininha assim, acho que lá na frente a gente ia se dar muito bem, né? Verdade. Agora você falou uma coisa muito importante. Porque assim, vocês estão começando pequenininho, na verdade não é nem tão pequenininho assim, porque já foi um projeto grande para um 8º ano. Sim. Mas lá no 6º, os projetos eram um pouco mais simples, no 7º também, agora no 8º já vai dificultando um pouquinho mais, no 9º mais ainda, e quando vocês chegarem no ensino médio, vocês estarão muito preparados para todos os desafios, né? Tanto das eletivas, como das aulas mesmo, né? Porque o Beca é um colégio que trabalha muito com projeto. Sim. Né? Você tocou na questão da avaliação escrita. Foi bem melhor do que fazer a avaliação escrita. Para quem está em casa, nós também trabalhamos com avaliações mais tradicionais, né? Então, nós procuramos equilibrar bastante. Se em um ano eu tenho 6 livros, por que não em um deles fazer uma avaliação escrita, em outro, de repente, um quiz com questões mais objetivas, e um bate-papo sobre a obra, depois uma atividade mão na massa, um teatro, um maker. Já realizamos muitas atividades maker também em relação aos livros, né? Sim. Vocês se lembram daquele projeto do 7º ano, do Extraordinário? Sim. Sim. Aquele projeto foi um projeto que nós trabalhamos a questão do bullying, trabalhamos muito a questão das diferenças e trabalhamos tudo isso de uma forma maker. Quem se lembra desse projeto poderia falar um pouquinho para nós? Eu lembro bem pouco, na Lembra verdade. Mas eu lembro que a gente tinha que fazer algum objeto, tipo, do livro. Por exemplo, teve gente que fez um capacete de papelão.
Eu fiz uma escultura de massinha. Sim, na verdade, assim, não era só um objeto, Sim. né? Quem lembra um pouco melhor desse projeto do Extraordinário? Qual que era o objetivo? Qual foi a missão que vocês receberam? A gente fez um trio para resolver esse trabalho. O trio foi eu, o Lucas Chagas e o Miguel Salles, que é do 8º ano A também da minha sala. Certo. E a gente fez uma caixa e alguns itens, ou podia, tipo, trazer alguma coisa pronta já que remetesse já ao filme, Ao livro ao também. livro também. Ao livro e ao filme, né? Porque Sim. nós sabemos que existe um filme incrível que faz referência a essa obra também, mas nós, em sala de aula, trabalhamos a questão da leitura dos capítulos. Lembra, até tô me lembrando de uma situação, que no início desse projeto do Extraordinário, eu pedi para algumas pessoas realizarem a leitura dos capítulos, Sim. e as pessoas até brigavam para realizar a Uhum. leitura, e aí eu ia colocando na ordem. Então, no finzinho de cada aula, sobrava um tempinho ali, 10 minutos, 15 minutos, a gente pegava o livro para dar continuidade na leitura, até dar aquela engajada na turma para deslanchar, porque é uma leitura mais complexa, né, pessoal? Uhum. São mais de 300 páginas. Mas volta, Mu, desculpa que eu te cortei. Então, continuando o que você disse, eu lembro também que a gente até foi pro pátio um dia para ler um pouquinho do livro Sim, e também porque a sala gosta também um pouco de sair, né? gosta de E- fazer alguma coisa fora da sala de aula. E Sim. nós temos tantos espaços legais no Beca, Uhum. por que não fazer uma atividade fora da sala de aula quando é possível, né, gente? Sim. Então, daí a gente foi lá, a gente leu bastante do livro e foi muito que nem eu acho que o trabalho do Severino, né? O teatro, que a gente também, meu grupo pelo menos, leu o livro e viu como que a gente podia atuar na hora, né? Tipo, projetar e explicar os itens assim que a gente fez na hora. Sim. E agora sobre o trabalho, a minha parte foi fazer a caixa onde ficariam os itens e a minha ideia foi fazer sobre o espaço, assim, porque o garotinho do livro e do filme, ele gostava muito de astronauta, então eu fiz uma coisa mais assim, que remetesse ao espaço. Ao universo, né, que Sim. era abordado no livro. Ele gostava demais disso, até Sim. porque ele gostava bastante de astronauta, porque ele utilizava um capacete que escondia o rosto dele, que ele tinha Sim. vergonha. E, na verdade, escondia algumas deficiências que ele tinha Sim. no rosto, né? E as marcas de várias cirurgias que ele realizou ao Uhum. longo da vida. Só explicando do início um pouquinho esse projeto para quem está nos assistindo e não conseguiu visualizar bem. Eles fizeram a leitura do Extraordinário e aí eles receberam o desafio de criar uma caixa temática sobre o livro Extraordinário. Essa caixa ela tinha que estar toda decorada por fora, de acordo com a temática do livro, e quando os grupos abriam as caixas, eles, dependendo do tamanho do grupo, vocês lembram disso? Grupos Sim. maiores tinham que ter Mais mais, fazer objetos. mais objetos dentro da caixa. Sim. Grupos menores, menos objetos. Sim. E aí, eles tinham que criar ou trazer objetos que tivessem alguma relação com cada capítulo do livro. E aí os grupos utilizavam essa caixa para recontar a narrativa do Extraordinário em sala de aula. Né? Foi bem Sim. legal Sim. esse trabalho. A gente, então, continuando, eu fiz a caixa com esse tema de espaço, que remetia ao que o personagem principal, que se eu não me engano chama Charlie, não lembro muito agora. O Austin. Austin, ele gostava muito, e eu fiz a caixa onde ficariam os objetos que o meu grupo fez, né? Que eu vou deixar com o Lucas pra falar agora um pouquinho sobre os objetos que ele fez e o Miguel também. Legal. Bom, voltando um pouco à questão de leitura, nossa sala acho que é uma das mais que gostam de ler, né? A sala de vocês adora leitura. Sempre que eu falo, quem quer ler? Muita gente levanta a mão para participar das leituras, né? Mesmo as leituras dos textos que aparecem no nosso material e essas leituras maiores também. Uma sala que gosta muito de fazer leitura. O Léo gosta muito de ler, Murilo Santos gosta muito O de Arthur ler, também. o Arthur, quem mais que vocês lembram? Agora que chegou, né, o Matheus, ele também gosta, o O Luiz. Matheus, o Luiz. Uhum.
Parabéns a todos vocês que são participativos e gostam de participar dessas leituras. Essas leituras compartilhadas, elas são muito importantes. Por quê? Uma coisa é você ler para você ali em silêncio mentalmente. E é muito diferente fazer uma leitura em voz alta para a sala de aula, colocando todas as intenções de fala, sinais de pontuação ali na leitura, as pausas. Isso desenvolve muito a questão da oralidade na língua portuguesa. Por isso que eu insisto tanto com essas leituras, entenderam? Sim. E fora isso, é muito gostoso, né? Quando a gente engata numa leitura em grupo. Volta, Lu, desculpa. Bom, voltando um pouco do trabalho, né? Eu fiz alguns objetos. Como o nosso grupo era pequeno e os outros tinham grupos maiores, a gente fez menos objetos. Eu fiz o capacete, né? Que ele escondia seu rosto por causa que ele tinha algumas deficiências e ele sofria bullying. Eu também fiz o sabre de luz, né? Que ele gostava bastante do sabre de luz, que ele brincava com seu pai. Tipo, era uma brincadeira que ele fazia com seu pai para passar o tempo, assim, era um passatempo, vamos dizer assim. E para fazer ele esquecer tantos problemas também que ele tinha, né? Sim. Sim. Sabe que esse ano o projeto do Extraordinário volta para o 7º ano, porque é um projeto muito importante que nós conseguimos abordar essa questão do bullying e do cyberbullying. Aliás, futuramente nós vamos ter um episódio também específico sobre isso com a Provanessa. Então eu já deixo aqui o convite para os próximos episódios aí. Bom, voltando um pouco do trabalho, eu esqueci de falar que era a máscara do pânico, que quando teve uma cena... A festa do Halloween, né? Na festa do Halloween, ele utilizou a roupa do pânico, que também ele usava a máscara que escondia seu rosto, né? Pra ele não ser zoado, para as pessoas não rirem da cara dele. Sim. Gente, e do 6º ano, vocês lembram de algum projeto literário? Ou qual que vocês mais lembram do 6º ano? Eu lembro que teve um projeto da gente escrever um livro que era baseado na Chapeuzinho Vermelho. Uhum. E aí a gente podia inventar uma história, mas baseando no livro. Fazer uma releitura da Chapeuzinho, Sim. né? O Murilo acho que fez o bonezinho, não foi, Mo? Eu fiz o bonezinho azul, que foi uma releitura, assim, que eu não fugi muito do tema principal. Porém, eu lembro rasamente, assim, não lembro muito sobre como que a gente fez. Porém, a minha parte do bonezinho azul foi do bonezinho fugindo do lobo, que ele queria entregar, tipo, balas. Eu não fiz pra avó. Se eu não me engano, eu fiz que ele queria entregar umas balinhas, assim, pra tia dele. Mas eu não lembro muito agora sobre Nesse isso. projeto do Chapeuzinho, vocês receberam a missão de criar a Chapeuzinho de vocês, ou o bonezinho, ou qualquer outro nome que fizesse alguma referência Sim. a esse personagem tão conhecido. E vocês estavam estudando no 6º ano características físicas e psicológicas dos personagens. Sim. Então, vocês tinham que criar uma cor característica Uhum. para aquele personagem ou para algum acessório do personagem, e essa cor tinha que ter alguma referência com alguma característica psicológica do personagem. Então, nós tivemos aí trabalhos incríveis em sala de aula, e aí cada um teve a oportunidade de apresentar a sua obra para os amigos. Você lembra do seu, Ana? Eu lembro muito bem do meu, porque esses dias eu também peguei ele e Você li guardou? ele e guardei. Legal. E eu lembro que era uma menininha que tinha uma tiara que mudava de cor conforme os sentimentos dela. Então, por exemplo, se ela estivesse triste, ficava azul. Se ela estivesse feliz, ficava amarelo. Enfim. Aí eu lembro que eu quis fazer o lobo como se ele não fosse do mal. Como se ele não fosse o vilão da história. E sim como se ele tivesse uma família por trás de tudo. E o nome dela, da menininha que eu fiz, era Tiarinha Arco-Íris, alguma coisa assim. E aí, ela ajudava o lobinho e entregava. Ele tinha se perdido, elas tinham viajado, ela e a mãe dela. Nossa, você lembra bem, né? Eu lembro, eles Como tinham que foi viajado. essa experiência, Ana, de escrever o seu próprio livro? Nossa, eu achei muito legal também. Eu fiz muitos desenhos no livro. Eu tinha mais desenho do que.
Mas eu achei muito legal, um trabalho muito, muito bom. Show. Lucas, você não estava no sexto com a gente, Não, né? eu entrei no 7º ano, né? Como diz no No começo. sétimo. Aí eu pude. No 7º ano eu entrei, né? Aí no 6º ano eu não consigo falar aqui Não tem porque problema. não estava na escola. Aham. Gente, olha só. Nós comentamos sobre três projetos diferentes. Lembra que eu falei no início do episódio sobre aprender de maneiras diferentes e Sim. sobre o professor, a escola propiciar experiências de aprendizagem diversificadas para os estudantes, porque cada um aprende de uma forma diferente? Então, olha só, vocês relataram aqui um projeto com teatro, relataram um projeto Mãos na Massa, totalmente maker, que vocês tinham que produzir personagens e objetos para recontar o enredo de um texto. Bonita. E falaram sobre um projeto de produção de texto, né? A gente A fez um escrita livro, de né? um livro. Vocês fizeram um livro inteiro. Então, percebe como os projetos eles são diferentes? E como, de uma maneira ou outra, os projetos acabam engajando e incentivando a leitura? Porque vocês sabem que um projeto vai ser diferente do outro, né? Que vocês não vão trabalhar sempre da mesma forma, né? E isso com certeza acaba motivando muito. Fica na cabeça de vocês. Eu tenho certeza que ninguém aqui vai esquecer do Morte e Vida Severina, ninguém vai esquecer do Extraordinário, ninguém vai esquecer dos clássicos da Chapeuzinho, dos contos de fada, certo? E além desses projetos todos que nós temos em língua portuguesa, você estava falando do seu projeto e tocou no Lobo, eu me lembrei daquele projeto incrível que vocês fizeram o ano passado com a Kátia Arcas e com o Rafael. Sim. Lembra? Fala um pouquinho desse, Mu. Eu lembro que eu ajudei bastante vocês ensaiarem. Sim. Então, esse foi o projeto dos Três Porquinhos, né? Ele foi em inglês, foi os Three Little Pigs. E a gente tinha que contar a história dos Três Porquinhos, só que do nosso jeito. A gente resolveu acabando, a gente fez de terror. Eu acho que quase todos os grupos fizeram de terror, porque a Kátia deu essa ideia de terror, porque tava chegando no Halloween. No Halloween. Sim. Então, a gente fez sobre magos que disputavam e que ajudavam. Tinha um mago que ajudava os lobos, lá dos lobos, que queriam pegar os porquinhos. E o mago que defendia os porquinhos também, né? Eu, o Lucas e o Miguel, a gente foi os três porquinhos da nossa peça. E a gente teve realmente, que nem você falou, muitos professores nos deram aulas para ajudar a gente a fazer isso, pra gente não ter pra gente não ter que ficar, tipo, fazendo fora da escola assim, né? A gente fez o roteiro, a gente fez. Produção de roteiro em inglês. Foi. Trabalharam nos personagens e no cenário, né? No... Estilizaram alguns figurinos, que eu me Isso. lembro que os porquinhos tinham as orelhinhas, tinham o Sim. rabinho. Trabalharam a expressão corporal. Lembra das cenas que nós criamos? Lembra da dancinha? Eu tenho muito nítido esses Lembro. ensaios de vocês. Você que deu essa ideia da gente fazer uma dancinha mais elaborada aqui no final. Até porque no livro, nos vídeos dos Três Porquinhos, eles fazem isso, né? E você deu essa ideia pra gente fazer parecido. E vocês arrasaram, E né? ficou muito Deixaram bom, a Pro. vergonha de lado e no dia da apresentação arrasaram, fizeram um sucesso, Foi. né? Se divertiram, aprenderam. Aham. Eu achei muito legal, inclusive até depois de um tempo a gente teve a premiação, né, foi um Oscar dos Três Porquinhos, assim, e foi muito legal. Eu, o Lucas, o Miguel e o Leonardo da nossa sala, a gente disputou o melhor ator, e eu acabei ganhando esse, mas todos tiveram uma participação ótima. Até a própria Kátia, né, que foi acho que mais quem começou Ajudou, esse o projeto. projeto é dela, né? Sim, O projeto é da Kátia Arcas e depois o Rafael entrou para colaborar com algumas questões, não foi isso? sim. Ele também deu muitas aulas pra gente desenvolver isso. E continuando, a Kátia disse que todos tiveram uma participação incrível, todos fizeram bem da mesma forma, né? Sim, vocês arrasaram muito.
Gente, são tantos projetos, né? Se nós fôssemos citar todos, mas vamos tentar lembrar de mais alguns? Quais ficaram mais marcados para vocês, além de todos esses que nós citamos da minha aula, os do inglês? Já tivemos um episódio aqui para falar especificamente do teatro de espanhol, do pessoal da manhã, né? Uhum. Logo, logo vai acontecer, ou já está próximo de acontecer, o teatro do espanhol do pessoal da Sim. tarde, né? E quais outros? Eu sei que vocês fazem muito projetos em ciências. Sim, em ciências a gente fez uma feira sobre as comidas de cada país, né? O meu grupo, acho que era sobre regiões de países, assim. O meu grupo, a gente fez o pão de queijo, a gente trouxe pão de queijo, já que era ciência, a gente tava falando sobre um sistema, assim, do corpo humano, do ser humano, a gente falou sobre as calorias que iam pro corpo, as proteínas e tudo mais. E a gente falou também onde eram os principais locais onde se consumia um pão de queijo e também o bolo de fubá que a gente fez, que era outra comida típica, né, do Brasil. Foi uma espécie de Feira das Nações, né? Isso. Me lembrei de outro. Fala, Lu. Bom, continuando essa parte das feiras das nações, né, como o Murilo tinha dito, a gente fez o pão de queijo, né, que o Miguel trouxe, o bolo de fubá que o Murilo trouxe, e eu fiz o cartaz, né, que tinha que fazer a comida e a sua receita nutricional, que era quantas calorias tinha, quantos açúcares tinha, aí A tabela nutricional de cada Isso, alimento, certo? isso, a gente estava aprendendo bastante a receita, né, os nutrientes, aí ele pediu para a gente fazer a receita nutricional, que acaba envolvendo a receita nutricional e uma experiência que a gente pode ver o que está acontecendo no dos outros, né? A gente pode estar comendo e vendo o que vai fazer no nosso sistema, né? Quantas calorias a gente vai receber, quantas... Como que aquele alimento vai influenciar no seu corpo, né? Isso. Isso. E a Kátia Arcas também entrou nesse projeto, não entrou? Entrou. Como que foi essa parte do inglês? Ela, eu acho, provavelmente foi só na nossa sala, porque ela falou que ia fazer outro projeto com o Com oitavo A, Ah, tá. Uhum. mas eu lembro que ela pegou essa parte da tabela nutricional e ela falou pra gente fazer o mesmo cartaz do Rafael, Só que em na aula do inglês. Rafael, só que em inglês. Uhum. Eu acho. E aí, tipo, no do Rafael, a gente tinha que levar comidas, né? Que o meu grupo foi do Canadá, se eu não me engano. Mas no da Kátia a gente não precisou levar comida, era só fazer e explicar lá na frente, uma apresentação. Gente, e aquele da matemática? Não teve um projeto da matemática grande esse ano? Sim, faz pouco tempo, né? O projeto tinha que fazer umas figuras geométricas, como a Rosa dos Ventos. Aí também ele tava falando, o Gustavo, que é nosso professor, ele tava falando pra gente. Ele tava explicando as nossas medidas, né? Quanto a gente tinha que fazer com a régua, com o compasso. A gente usou bastante compasso nessa aula. E a última coisa que a gente fez nesse trabalho foi fazer as bandeiras, né? Que a gente tinha que fazer as medidas certinhas. Eu fiz a da bandeira de Níger, foi uma das mais feitas, né? Aí acaba envolvendo a matemática, né? E uns países, dentre isso. Olha só, demos aqui muitos exemplos de projetos. Muitos exemplos de projetos. Uhum. Vamos encerrar com uma reflexão. E mais uma vez eu peço que vocês sejam verdadeiros como sempre foram. Sim. Tá. Por que vale a pena aprender também com os projetos? Além de toda a maneira tradicional, além de todo o conteúdo, além da geek, além das aulas que nós damos para vocês mais tradicionais, além do caderno, além das atividades, além de tudo isso que vocês já fazem. Por que vale a pena também esses projetos que envolvem o desenvolvimento de outras habilidades e de outras competências? Eu acho que. Se você tivesse que falar para alguém assim que não estuda no Beca,
que estuda numa escola super tradicional que nunca passou por um projeto. O que você falaria para essa pessoa? Que o uso dos projetos na escola e na aula é uma forma da gente aprender, de fixar o conteúdo mais fácil na nossa cabeça e de ser um projeto legal, né? Pra se divertir também. Vocês gostam? Além de aprender, sim. Tá. E você, Mu, o que você diria? Eu diria para uma pessoa que não é do Beca que os projetos do Beca são feitos de formas dinâmicas, assim, né? Sempre de formas diferentes. Poucas vezes a gente costuma repetir as coisas assim, que nem você disse que a gente já fez quizzes, formulários, o teatro, livros. Eu falaria para uma pessoa que não é do Beca que se ela estuda numa escola tradicional, seria uma experiência muito legal entrar no Beca para conhecer essa parte mais de projetos dinâmicos, etc, né? Eu acho que é Mais inovadora. uma coisa que pode mudar bastante até o estudo, né? A vida da pessoa, porque se ela está acostumada a fazer uma coisa mais tradicional, só caderno e livro, por Só o exemplo, tradicional, né? isso, esses projetos podem acabar deixando a pessoa um pouco mais livre para estudar do jeito que ela quer, né? Tipo, estudar com projetos diferentes. Eu acho que isso ajuda muito, até porque pode acabar pesando para a pessoa sempre fazer livros e cadernos, e os projetos são o que mais ajuda nisso, né? E ajuda muito na nossa, acho que, desenvoltura para falar, assim, para se expressar, principalmente nos teatros, né? Você sente que você está se desenvolvendo mais a cada ano que passa? O Murilo lá do início do 6º ano é o mesmo Murilo de hoje, do 8º? Ou você acha que você desenvolveu bastante? Sempre, eu acho que nesse quesito foi um dos que eu mais me desenvolvi, assim. Até meus pais, minha mãe principalmente, fala que eu era um pouco mais tímido no 6º ano, assim, indo pro 7º. E agora eu acredito que eu não sou mais assim desse jeito. Que os projetos, que se apresentar para bastantes pessoas, assim, me ajudaram muito com isso. E eu acho que isso foi uma das principais coisas que me ajudaram para melhorar o meu jeito de se expressar para várias pessoas, né? Para as outras pessoas até de fora da Isso. escola. Uhum. Legal. Imagina a diferença que não vai fazer, Murilo, lá na frente, depois do ensino médio, quando você começar a pensar num curso de faculdade e depois no ambiente de trabalho. Imagina a diferença que isso não faz na vida? Sim, eu Né? acredito que se eu já tô percebendo muitas mudanças agora, desde o 6º, 7º ano para cá, eu acredito que quando eu estiver no ensino médio, eu já vou estar totalmente desenvolvido nesse assunto de conseguir falar com os outros, né? Eu acho que até lá eu vou ter uma mega A sua evolução. comunicação, você acredita que vai melhorar ainda mais? Comunicação, diminuir timidez, um monte de quesitos assim de E o se trabalho em expressar. grupo? Vocês acham que vocês estão evoluindo nessa questão dos grupos? Como lidar com as diferenças? Como lidar com as outras pessoas? Como equilibrar, sabe, o momento certo de falar ou não, o momento de focar? Quer falar sobre isso, Lu? Posso falar? Bom, voltando um pouco, né, o Beca, eu acho que o Beca é uma das escolas que mais introduz esses projetos, né, e acaba a gente aprendendo a matéria e se expressando, né, de uma forma que fica um pouco engraçado, vamos dizer assim, e também a gente acaba refletindo, né, sobre como o morte Severino, a gente entende como era o Severino, né, como era a A vida partir de um dele. projeto, então, você está dizendo que fica mais fácil de compreender outras realidades. Que essa realidade retratada no Morte e Vida Severina é totalmente diferente da realidade de vocês. Graças a Deus, né? E aí fica mais fácil de você se colocar no lugar do outro e compreender outras realidades. A literatura faz isso. Não só os projetos, mas a literatura faz isso. Né? Uhum. E essa parte da comunicação, Lu?
Bom, a comunicação nesses trabalhos já ajuda bastante, né? Que a gente, pra gente fazer o trabalho, a gente tem que se comunicar bastante. A gente tem que conversar sobre o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, como a gente deve fazer. A organização, então, entre as pessoas do grupo é muito importante. Sim, porque sem a organização, né, eu acho que a gente não ia conseguir fazer esses trabalhos, né? Eu acho que o nosso grupo nesses trabalhos é um dos mais organizados, que tem outros grupos que até ficam brincando, mas faz Em parte, né? alguns momentos, né? Sim, mas faz Mas parte. no fim das contas, todos conseguiram, né? No dia da Sim. apresentação, todos estavam preparados. Alguns alunos entram no ritmo do projeto mais rapidamente. Outros demoram um pouquinho mais. Mas todos conseguiram desenvolver um bom trabalho, né? Sim, com a comunicação, quando a gente estava apresentando Morte e Vida Severina, eu tinha um cenário virtual, né, que o Miguel tinha feito. Aí eu tava um pouquinho do lado do cenário. Aí a Evelyn, ela tava me auxiliando, né, Vai ficar no lugar certo é, da cena. aonde tinha que ficar. Verdade. Amores, adorei conversar com vocês. Eu tenho que tomar cuidado para não fazer um episódio de 3 horas, porque eu Sim. amo falar sobre os projetos, ainda mais com vocês comentando sobre todas essas aprendizagens e toda essa evolução. Parabéns para vocês três por serem tão engajados, tão participativos. Vocês estão aproveitando muito a oportunidade que vocês têm de estudar numa escola maravilhosa. Continuem aproveitando essa oportunidade, desenvolvendo cada vez mais. E muito obrigada por terem vindo aqui conversar comigo, tá bom? Obrigada eu, Obrigado. Obrigado, Pro. Pro. Agradeço demais o convite. Obrigado. Querem deixar alguma mensagem final? Querem falar mais alguma coisinha antes de eu encerrar? Ou Queria não? falar uma coisa, só Pode que falar. para o pessoal de casa, porque o Beca, ele é uma escola bem inovadora, né? Que introduz esses projetos que ajuda lá na frente, né? O nosso futuro. Para quem quer se expressar, quem quer ser um ator, assim, o Beca Você é a acha que é uma escola boa certa. escola? É? É, a escola é Olha, muito o boa. Beca, além de tudo, então, pode ajudar nessa área, você acha? Sim, é. Além da ciência, né, que também é Isso. muito forte, tem a questão da literatura, da matemática. Quando eu tava nas outras escolas, não tinha meio que esses projetos, assim, essa forma de se expressar. E quando eu entrei no Beca, eu até pensei, vai ser uma escola que vai ter só livro, caderno. Na verdade, nem tem livro, né? Que o Beca é agora com É o a Chrome. Geek, é. É a O nosso Geek. material didático é acessado através do Chromebook na plataforma da Geek, que é uma plataforma também bem inovadora, né? Com muita Sim. atividade mão na massa. Essa semana mesmo, em sala de aula, nós estamos produzindo textos, Sim. né? Agora um pouco mais próximo dos tipos argumentativos, estamos discutindo a questão dos padrões de beleza e juventude, né? Estamos entrando nas polêmicas aí, saindo do universo das narrativas. Então, o material da Geek, ele acrescenta e muito, né, na educação de vocês. Desculpa que eu te cortei de novo, Lucas. Sim, esse que a gente está fazendo agora, o padrão de beleza e juventude, é um trabalho que a gente consegue ainda lidar com o bullying, né? Como disse, Sim, que cada um tem o seu padrão de beleza, né? Muitas pessoas ficam tristes, né? Com a sua beleza, ficam decepcionadas, não se vê da forma que quer. Aí vamos dizer que acaba a pessoa não gostando, né? E sim, tem muitas pessoas que zombam da aparência sim. dos outros. Olha, a gente pode marcar um outro episódio para discutir isso. Padrões estéticos, padrões de beleza, o que a sociedade diz que nós devemos ser e o que realmente nós somos e nós desejamos ser, né? Podemos discutir sobre isso e aí a gente foca nessa questão dos gêneros argumentativos que estamos aquecendo os motores agora em sala de aula, né? Sim. Sim, o padrão de beleza de juventude mostra que a juventude, né, até pessoas pequenas zombam da aparência dos outros, né, que não todas são as pessoas adultas. Pode ver nas escolas que pessoas zombam da aparência e acaba não ligando, né, não liga para o que a outra pessoa vai sentir, né. Por isso que é tão importante a gente trabalhar esse conteúdo em sala de aula, né? Porque nós estamos formando pessoas e queremos pessoas com mais empatia, com mais consciência,
né? Com mais cuidado diante de outras pessoas, não é verdade? Sim. Amores, muito obrigada. Adorei conversar com vocês, mesmo. Vocês trouxeram, assim, um conteúdo bem significativo e bem importante para quem está nos assistindo. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Pro. Colégio Beca. Qualidade no presente e sucesso no futuro.